Bom dia, ou melhor, boa tarde. Mais um dia, mais uma gravação aí. Vamos publicar aí nosso aplicativo Kawaii. Quero avisar a todos o pessoal, seguidores do nosso aplicativo Kawaii, que essas gravações aqui, em média, são 20 minutos. A gente vai publicar no Kawaii os 5 primeiros minutos. E que vocês nos sigam lá no nosso canal. E o restante vai ficar lá no canal. Canal José Almeida. Você pode fazer a busca aí. E se inscrever no nosso canal lá. José Almeida. Então a gente vai agora todos os dias falar, né, sobre esse canal. Porque lá que vai estar os 20 minutos mais ou menos de gravações completas com o assunto que a gente começar. Pois bem, então eu queria falar um pouco sobre a fé, irmão. O poder da fé. Porque todo esse trabalho, irmão, ele está vinculado à nossa crença. À nossa fé. A convicção, a certeza daquilo que você não vê. A fé, irmão, ela é o invisível. Nós temos nossos escritos aí que nós já falamos aí muito sobre isso. Sobre o poder da fé. E o verdadeiro crente é aquele que crê no invisível. Esse é que é o verdadeiro crente. Aquele que crê somente no que ele vê, ele é o incrédulo. Porque o crente verdadeiro é aquele que crê naquilo que ele não vê. E aí, através da fé dele, aquilo passa a ser visível. Então, todo esse nosso projeto é para quem crê. Estava falando para um amigo sobre essa nova moeda privada que vai ser lançada. É uma promessa, né? Ou seja, ela não está circulando ainda, ela não existe. Mas pela fé ela vai passar a existir. Então é isso que é pela fé, né? E os crentes, irmão, ele vive pela fé. Se você se incorporar a esse trabalho e eu falar para vocês que nós vamos lançar a moeda privada no valor do euro e você crer pela fé, essa moeda já foi lançada pela fé. E aí a fé passa a operar e aquilo que é invisível passa a ser visível. Mas para que passe a ser visível, primeiro a pessoa tem que crer. Então, nos dias de hoje, irmão, é muito difícil encontrar pessoas que crê no invisível. Para ele crer, ele tem que ver. Por isso que muitas pessoas só vão crer nesse trabalho depois que ele estiver operando. Enquanto não, ele não crê. A gente diz, mas ele não crê, ele não bota fé, né? E aí, depois que ele estiver operando, que ele vê com os olhos dele, aí sim ele passa a crer. Muitos vão crer nessa época. É poucos os que creem. Você pode ver, irmão, que quantas pessoas eu intimo ela para esse trabalho, né? Convido ela. Que nem agora, esses dias mesmo, eu coloquei 2 pessoas no grupo. Ainda falei para ele, ó, você não pode sair do grupo enquanto você não ser abençoado. Tá bom. E aí eu coloquei, no outro dia a pessoa saiu. Porque não crê, irmão. A fé hoje é para poucos. Porque nós vivemos num mundo em que a fé das pessoas estão corrompida.
E o que fez com que as pessoas tivessem sua fé corrompida é as igrejas que operam. As igrejas, elas apresentam uma convicção em um Deus que não é verdadeiro. E aí a pessoa, ele começa a ir numa igreja, passa anos e anos lá e nunca é abençoado. Paga o dízimo. Aí ele se escandaliza. Ele se escandaliza e ele passa a apresentar, testificar de um Deus falso. Porque não cumpre a promessa não se cumpre. E aí eles inventam um monte de argumento, entre as quais diz que as pessoas não estão crendo. Para começar, para a pessoa crer, irmão, eles têm que criar um artifício para que as pessoas possam depositar sua fé. Eles têm que criar um artifício. Você pode ver, por exemplo, um jogo, né? Um jogo, ele tem um trabalho muito mais eficiente em termos de crença do que as igrejas. Porque, por exemplo, um jogo, né? Aqueles que controlam o jogo, eles fazem com que algumas pessoas ganhem. Apesar que na crença também eles fazem isso, né? Algumas pessoas ganham e divulga. Aquilo ali é um artifício que eles criam para a pessoa crer, para a pessoa jogar. Só que ali depende muito da sorte, porque nem todos que jogam ganham. Somente poucos, ou quem sabe só um ganha. Então é um tipo de artifício também fraudulento, né? Fraudulento em parte, porque todo mundo já sabe que poucos vão ganhar ali, né? Mas nas igrejas é diferente, porque a fé, a bênção tem que ser para todos que crê. Isso mesmo, por quê? Porque ali não é um jogo. Ali é a promessa de bênção àqueles que crê. A questão das igrejas é que essas bênçãos nunca se cumprem. A pessoa nunca consegue consumar a fé dele. E aí ele vai se escandalizando com aquela formação mental que ele fundamenta aquela fé. Por que isso? Porque eles não têm um artifício para a pessoa gerar a convicção dele. Você pode ver que o nosso trabalho, irmão, ele é muito bem elaborado. É um trabalho realmente de Deus. A gente cria o artifício, não somente cria, como a gente mostra como você vai chegar a consumar aquela fé, a qual o artifício que a gente vai mostrar. Vamos supor, eu vou mostrar para vocês uma promessa, o lançamento da moeda privada no valor do euro, é uma promessa isso aí. E é somente uma das promessas, não é só ela, existem outras, né? Aí se você crê, o que acontece? Nós vamos colocar você num grupo, olha o que vai acontecer. E a gente já mostra o traçado que vai ser feito para que seja lançada essa moeda, para que ela venha a existir. Ou seja, a gente não tem nada ocultado, está tudo esclarecido, irmão. Então a pessoa só não crê se ele não quiser. E é uma coisa que é possível realizar, porque depende somente da pessoa. Que nem, por exemplo, nós temos um grupo que tem 6 pessoas. Aí eu já falo, olha, quando nós completar 36 pessoas, forma a base. E aí a gente vai começar a movimentar essa base. Já é o roteiro que a gente está mostrando para as pessoas, como ele vai consumar aquela fé dele naquela nova moeda privada que vai ser lançada. E aí
E a gente diz mais. Quando completar as 36 pessoas, a gente vai formar 3 grupos de 12 pessoas. E aí essa base ela vai começar a se movimentar já. A gente vai numa gráfica, imprimir os títulos nominais, e esse título vai ser vendido no valor do real. Vamos supor, 10 reais de título, quando chegar na mão do cliente, não vale mais 10 reais, vale 10 euros. Os clientes vão ganhar muito dinheiro com a compra desses títulos. O vendedor vai ter direito a 20% dessa diferença do real para o euro. Ou seja, o cliente vai ter que dar 20% para o vendedor daquela diferença. É uma maneira que a gente está usando até para garantir ao vendedor, ao comprador, através do vendedor, a garantia desse resultado, desse lucro que ele vai ter, né? Por quê? Porque o vendedor também vai ter uma porcentagem. Então ele mesmo vai se interessar em lançar essa moeda, porque ele tem poder para fazer isso, para que depois do lançamento dessa moeda, aqueles títulos sejam trocados, resgatando assim a diferença do real pro euro. Então, e aí depois da venda desses títulos, o dinheiro que foi arrecadado, a gente vai usar ele para investir na estrutura. Tipo, criar um banco físico, uma estrutura física para abrir um banco físico e um banco digital para circular essa moeda. E o dinheiro também vai ser usado para contratar a empresa para lançar essa moeda. Então a gente não tem nada oculto, irmão, né? A gente mostra todo o traçado, toda a trajetória desses trabalhos para que chegue até o lançamento da moeda privada. E seja a pessoa, ele só não crê se ele não quiser, porque o que vai, ele mesmo vai fazer tudo isso acontecer. Basta somente ele crer. Aí nós temos um grupo com 6 pessoas. E eu falo para vocês, olha, se vocês quiserem fazer acontecer, ajude a nós conseguir essas 36 pessoas. Ninguém se movimenta. Ninguém. Ou seja, eles não fazem acontecer se não quiser, irmão. Por quê? Porque não há fé, irmão. Não há fé. E eu ainda falo para eles, digo, olha, se aparecer pessoas mais interessadas do que vocês vão ficar para trás. Aí sorte deles que não apareceu ainda, né? O serviço secreto aí dos lado contrário ainda tá controlando ainda, evitando que pessoas apareçam. E os que eu coloco no grupo saem. É um controle que está sendo feito pelo controle externo para tentar evitar que esse trabalho se estabeleça de alguma maneira. Aí, enquanto isso, esses que estão no grupo estão sendo privilegiados, porque eles estão lá e não saíram. É uma maneira de eles me explorar depois, sabe? Ou me penalizar de alguma maneira por eles terem entrado no grupo e não ter abençoado. Mas a culpa é dele mesmo e da organização que controla ele, não de mim, né? Porque é assim, irmão, a fé é uma riqueza que você deve ter para você vencer as barreiras. Não é eu que vou ter que querer para você, não. A fé é um instrumento seu próprio. Aí depois as pessoas, mas eu não fui abençoado por isso. Não, porque você não creu. Eu mesmo eu tenho as minhas justificativas. Vamos supor, se uma dessas 6 pessoas que está no grupo chegar para mim e questionar alguma coisa aí, por que ele não foi abençoado? Eu falo, porque você não creu. Porque você conseguiu alguma alma para colocar no grupo, pra gente movimentar essa base logo. Não conseguiu. Então você não fez nada para esse trabalho ir avante, para que você fosse abençoado.
Porque a sua riqueza, irmão, a nossa riqueza, a minha riqueza, é a consumação daquilo que a gente passa a confiar. É a consumação daquilo. No caso, a promessa aí foi a moeda privada, né? Porque a gente tem todo um processo aí para que chegue a esse ponto de lançamento dessa moeda. E se não chegou ainda, foi porque os integrantes não estavam crendo, não seguiam o roteiro, não seguiam as orientações que a gente dá. É porque as pessoas, eles querem ser abençoados da maneira deles, irmão. É aquilo que eu falei para vocês, sempre. Os políticos, as autoridades, eles querem fazer bem pro povo, roubando a bondade de Deus, penalizando as pessoas que apresentam a pura vontade de Deus. Então, isso aí tá vindo à tona, irmão, né? Vindo à tona, a gente já identificou isso aí, e que isso aí vai ser colocado como um pretexto, inclusive para aqueles que não conseguirem ser abençoados e que estão no grupo. Eles acham que é só ficar no grupo parado lá e não se movimentar de maneira nenhuma. Mas só o fato de nós sair do grupo, nós já temos o direito de ser abençoado. Não tem como um morto, irmão, uma pessoa morta em espírito ser abençoada. A pessoa que não se movimenta, não busca, não faz seu esforço, porque assim Deus diz: faça por ti que eu te ajudarei. Então eles têm que fazer a parte deles. Então se eles não fizer a parte deles, nada feito. Porque cada um deve fazer a sua parte, não é só eu. Eles acham que eu que tenho que fazer eles ser abençoados. É porque eles estão acostumados aí, irmão, a pegar dinheiro do governo sem trabalhar. Eles estão acostumados aí a conseguir benefício do governo aí, sem fazer nada, né? Na base da malandragem. Porque o brasileiro, irmão, ele aprendeu, ele está mal acostumado. Ele aprendeu a conquistar as coisas na base da malandragem, não buscar os esforços próprios dele, lutando, se empenhando para conseguir as bênçãos. E essas regras lá vêm dessas leis sujas aí, irmão. Isso é um mal. Pode ver que as pessoas não querem nem trabalhar para ser abençoadas, irmão. E geralmente conseguem. Por quê? Porque o sistema, ele é perverso. E ele abençoa injustamente as pessoas que não trabalham, e amaldiçoa as pessoas que se esforçam para trabalhar e conseguir alguma coisa. Então dessa é a maneira que funciona. Então quando esse trabalho se estabelecer, a gente vai questionar tudo isso. Porque com certeza essas pessoas todas estão ligadas a facções, ao gerenciamento das facções, que põe a regra da maneira deles e acha que a gente é obrigado a aceitar. Claro que não, né? Nós temos uma regra própria, que ela é de Deus, que ela vem do Deus Todo-Poderoso, e que essa regra ela tem que ser obedecida. Porque o Jesus e Deus, ele é Senhor, irmão, ele não é servo. Ele é criador. Ele não é criatura. Então as pessoas têm que ver isso. Tem que ver isso aí. Então eles estão ainda pensando: nós estamos acostumados a controlar tudo. As nossas leis é sempre que regeu a vida do povo. Era a sua lei de você. Agora Deus chegou para tomar conta de tudo, interferir em toda essa onda aí, com justas leis, com coisas boas. Então é isso, irmão, né? É isso que nós apresentamos. E só vai ser bem sucedido quem crê. Quem crê no Deus Santo, no Deus verdadeiro. A fé é para poucos. Porque a fé que eu me refiro é uma fé pura, irmão. A fé pura.
na regência, na obediência da regra de amar a Deus e amar o seu próximo. É uma fé pura. Só tem a fé pura que se submete a essas regras. A regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Aquele que gera uma fé através de regra tirada da Bíblia, que não seja essas duas regras, ele apresenta uma fé impura. Uma fé contaminada com impureza. E aí é uma fé corrompida. É uma fé gerada por fundamento de doutrina de homem, irmão, né? Doutrina dos apóstolos, doutrina dos escritores da Bíblia, enfim, doutrina que não é de Deus. Então a doutrina de Deus é essa: amar a Deus e amar o seu próximo, que é os dois primeiros mandamentos. Essa é a doutrina de Deus. Oh! A gente vai encerrar. A gente vai encerrar os vídeos por aqui. Que Deus possa nos abençoar mais esse dia.